Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Naja Martins. Seja muito bem-vindo a esse canal. E eu queria aqui nessa manhã compartilhar um texto da Bíblia com vocês, que eu acredito que vai trazer um pouco de clareza a respeito de algumas questões que às vezes a gente passa e a gente não consegue entender. A gente não consegue ver Deus em algumas circunstâncias. Em algumas situações a gente acha que Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. Mas em Romanos 8:28 vai dizer assim: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, todos os que foram chamados conforme o seu plano. O livro de Romanos foi escrito por Paulo, né? E Paulo, ele passou por muitas circunstâncias adversas, né? Lá em Coríntios, não me lembro o capítulo nem versículo, mas vai falar. Ele começa a relatar as situações em que ele passou para cumprir o chamado de Deus, né? E ele vai dizer que sofreu açoites, sofreu naufrágios, que ele foi traído, que ele foi preso, e tudo isso para levar a palavra de Deus, né? E aqui em Romanos ele diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Eu entendo com esse versículo que quando a gente ama a Deus, ainda que a gente tenha as nossas falhas, nossos erros, porque nós somos pecadores, né? Em situações que a gente não esperava passar, até nessas situações, Deus usa delas para nos beneficiar, né? De alguma forma. E quando eu paro para meditar nisso, eu me lembro da história de José, né? José que os irmãos dele chamava ele de que era um sonhador, né? E ele começa a relatar ali para os irmãos dele, e depois para a família dele, que em determinados sonhos que ele teve, ele se via como uma autoridade e a família dele se submetendo a ele, né? E os irmãos, com inveja desses sonhos que José tinha, bolam um plano de matá-lo, né? Desculpa. Mas algum dos irmãos ali intervém e José acaba sendo jogado num poço e eles forjam para o pai de José a morte de José, né? E vendem José para os amalequitas, se eu não me lembro, para o pessoal do Egito, né? Para os egípcios. E eu acredito que de maneira nenhuma José imaginou que isso aconteceria com ele, né? Eu acredito que José não imaginou que os irmãos fossem capazes de fazer isso com ele, né? Mas os próprios irmãos de José, por inveja, né, colocaram ele dentro de um poço. Tinham planos de matar, mas eu acredito que Deus tinha um propósito maior na vida de José e não permitiu que isso acontecesse. E ali José foi vendido, né, para o Egito como escravo. E a Bíblia relata que ali José começou a trabalhar como empregado, aquele que antes era o queridinho do papai, né, invejado pelos irmãos, agora passa a trabalhar de escravo em uma terra onde era uma terra idólatra, né? Mas ali a Bíblia fala que José deu o melhor, né? Naquela casa onde ele era escravo, ele deu o melhor dele, porque eu acredito que ele ainda continuava acreditando em Deus, né? Que o amor dele a Deus era maior do que aquelas circunstâncias. E José ali naquela casa começa a ser reconhecido como um bom empregado e Potifar começa a confiar tudo nas mãos dele, né? E aí vem um segundo golpe da vida, né? José é acusado de estupro, é retirado daquela casa, vai preso.
Mas a Bíblia relata que José, ele se mantém fiel naquela prisão ao Senhor. E ali ele dá o seu melhor. E mais uma vez ele é honrado como carcereiro naquele lugar, né? De prisioneiro, ele agora passa a mandar nos presos. E ali José desvenda o sonho de alguém, né? E pede para que aquela pessoa, quando for solta, se lembre de José. Mas aquela pessoa acaba se esquecendo. Mas Deus, como está em toda circunstância, permite que Faraó tenha um sonho que não o deixe em paz e pede que alguém revele aquele sonho. Mas ninguém ali no Egito consegue desvendar aquele sonho. Até que aquela pessoa que José lá atrás desvendou o sonho dele lembre de José. E a gente vê nessa história, no rumo que essa história vai tomando, como Deus está em todas as circunstâncias, sabe? Ainda que aquela pessoa não lembrasse de José quando foi solta, Deus permitiu que Faraó tivesse um sonho e quisesse saber o significado daquele sonho. E ninguém ali no Egito estava apto de saber daquele sonho, mas José conseguiu desvendar aquele sonho. E até que José é chamado e ele, além de dizer o significado do sonho, ele ainda diz como é que aquela situação pode ser resolvida, né? E ali Faraó relata que teve um sonho onde tinham sete vacas gordas e depois sete vacas magras e que as magras comiam as gordas, né? E a questão do milho também. E José ali, né, dá o significado do sonho e diz como pode ser resolvido. E Faraó diz: pronto, é você que vai ficar à frente dessa situação. E ali se começa a se cumprir o sonho de José. E eu acredito muito que Deus não precisava permitir que os irmãos de José jogassem ele no poço, que ele fosse trabalhar de empregado, que ele fosse preso. Eu acredito que Deus não precisava que toda essa situação acontecesse para tornar José governador. Mas Deus usou dessas circunstâncias para José chegar onde chegou. E eu não sei em que ponto da sua vida você está, eu não sei o que você tem passado até aqui, eu não sei quantos golpes a vida lhe deu, eu não sei por quantas circunstâncias você tem passado que te faz se questionar se de fato Deus se importa, se de fato Deus tem alguma coisa com você, se de fato os sonhos que você teve, ou as profecias que você ouviu, ou que você viveu dentro de uma igreja, irão se cumprir. Mas Deus me tocou nessa manhã para trazer essa palavra e te dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo isso que José viveu contribuiu para que ele chegasse aonde ele chegou. E quando fala de amam a Deus, eu acredito que Deus quer que mesmo em meio às circunstâncias adversas, a gente se mantenha fiel a Ele. José, mesmo sendo jogado no poço, mesmo em trabalhar de empregado, mesmo sendo preso, mesmo sendo acusado de estupro, você não vê José se desviando dos caminhos do Senhor, ou tentando se aproveitar de situações, ou tentando fazer com que as coisas acontecessem da maneira dele. A Bíblia diz que ele foi fiel na casa de Potifar, é tanto que, ao ser tentado pelaquela mulher, que eu acredito que era uma mulher bonita, eu acredito que era uma mulher sedutora, e a Bíblia diz que ela vinha dia após dia tentando se deitar com José. Ele fugiu, ele disse: olha, o teu marido me confiou tudo nas minhas mãos, mas em você eu não posso tocar. Então isso mostra que ele estava sendo fiel a Deus, mesmo não vendo as promessas de Deus se cumprir. A gente vê um José ali preso, dando o melhor na cadeia. É tanto que ele é promovido a carcereiro. Então, o que é que eu vejo isso? Um José que, mesmo sendo preso injustamente por estrupo, permaneceu dando o seu melhor. Né? E o que eu quero te dizer, eu não sei se hoje, em meio às circunstâncias adversas, você tem dado o seu melhor a Deus, você tem sido fiel a Deus, você tem sido obediente à palavra dele.
Mas eu quero te dizer que por mais difícil que estejam as circunstâncias, se você permanecer fiel a Deus, sendo íntegro, honesto, mesmo quando você tem a oportunidade de fazer o que é errado, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Vai te honrar de tal maneira que aqueles que lá atrás te jogaram no bolso, aqueles que criaram situações para que você ficasse preso em determinadas situações, vão ter que ver o que Deus fez na sua vida, assim como os irmãos de José tiveram que ver o que Deus fez. Então, quando a gente permanece fiel a Deus, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias adversas, mas Deus ele vai fazer com que as promessas dele se cumpram. Mas o texto é claro em dizer: estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos os que amam a Deus. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. Amar a Deus é ser fiel a Ele, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Amar a Deus é dar o meu melhor, mesmo quando as pessoas oferecem o pior dela. Amar a Deus é abrir mão de situações onde eu podia me beneficiar, mas que eu sei que eu vou estar transgredindo a palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer mais uma vez, se mantenha fiel a Deus. Assim como José foi fiel a Deus em cada situação dessa, em cada golpe desse que ele levou, ele se manteve fiel e Deus cumpriu o plano que ele tinha para a vida dele. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração e que você não se esqueça que Deus é aquele que pode fazer o impossível para fazer com que os planos dele se cumpram na nossa vida. Fica na paz.